eu quero trazer a palavra do Senhor para nós nesta manhã. E a palavra do Senhor tem a ver com a meditação que nós já fizemos durante esse mês. E o tema desta palavra é: não me envergonho. E você vai ter o privilégio de acompanhar por esse papel que eu deixei propositalmente aí na sua cadeira. Então o tema hoje você vai ter oportunidade de acompanhar por aqui e também pegar aí na sua cadeira. Se não tem, você pode pedir para alguém ou roubar na cadeira de alguém, né? Alguma coisa assim, para você poder acompanhar esse texto. Esse texto falou muito comigo porque demonstra uma posição muito firme do apóstolo Paulo. Eu não sei se você se lembra, em Atos capítulo 9, conta para nós a conversão do apóstolo Paulo. Na verdade, ele não era o apóstolo Paulo, ele era um fariseu que estava zeloso, enciumado, e pediu cartas para prender esses tais cristãos. E ele foi com cartas para Damasco, foi com uma comitiva, foi com autorização para prender todos aqueles bagunceiros. Só que no meio do caminho, Deus se revela a ele. E ele cai do cavalo ou da montaria que ele estava. E Deus fala: Paulo, Saulo, Saulo, o nome dele ainda era Saulo, por que me persegues? E ele ouvindo a voz, e outros também ouvindo, mas ele não conseguia ver uma grande luz. Deus tinha que pará-lo, porque ele era imparável. Ele era obstinado, e ele queria colocar esses vagabundos desses cristãos na prisão. Era o zelo dele. Ele achou que estava fazendo um bem, mas ele não sabia que ele estava batendo contra o próprio Deus. E Deus chama ele e fala assim: por que você me persegue? E ele fala: quem és tu, Senhor? Eu sou o Senhor a quem você está perseguindo. Agora você vai saber o quanto importa você sofrer em meu nome, porque eu estou te levantando para levar o evangelho aos gentios. E ele ficou cego. Deus, quando tem que parar, ele para. Quem já foi parado por Deus em alguma ocasião? Eu já fui parado por Deus em acidente. Eu já fui parado por Deus em ir para o hospital. Eu já fui parado por Deus quando não pude fazer nada. Eu já fui parado várias vezes, porque às vezes você está na sua correria e achando que está fazendo e está abafando. E Deus para você, para! A Covid está sendo uma bênção. O que tem de gente se convertendo? Pega a Covid e tem que ficar parado. 15 dias. Quem já pegou a Covid aqui? Uma, duas. Graças a Deus, pouca gente pegou a Covid aqui na igreja, porque nós temos orado bastante. Eu ainda estou firme sem pegar Covid, e se Deus vai dar graça que eu não vou pegar. Apesar de eu não ter parado de fazer nada, só com cuidado eu tomo os meus medicamentos, eu tomo agora, como chama aquele de 3? Não precisa falar, ômega 3. Estou demais. O apóstolo Paulo então foi parado. Ele está agora na casa de Ananias. Na casa de Ananias, na casa de uma pessoa, e Deus fala com Ananias: vai lá orar por ele. E Ananias fala assim: Senhor, nem a pau. Ele não fala isso, eu estou falando em linguagem mais moderna. Ele falou: eu tenho ouvido tanto falar desse Paulo, esse Paulo está perseguindo o teu povo. Ele falou: vai lá, que importa ele saber agora o que ele vai sofrer em meu nome. E ele foi lá e falou: irmão Paulo, eu vim aqui orar por você. Orou por ele e caiu como umas escamas dos olhos dele. Que coisa! O apóstolo Paulo agora começa a buscar e compreender que ele precisava rever a sua vida, que os seus conceitos estavam errados. Agora, ele não deveria mais perseguir aqueles que falavam em nome de Deus e que seguiam a Deus, mas ele devia se juntar a eles. E no capítulo 1 do livro de 1 aos Coríntios, versículo 16, tem um texto que eu gostei demais e que é o tema da minha palavra hoje, que é: não me envergonho do evangelho.
É Romanos, o que eu estou falando? Oh, Jesus, me perdoe. Põe aí então os irmãos que discernem. Antes do culto, a irmã já corrigiu um texto que eu pus errado. Vamos lá, Romanos, capítulo 1, versículo 16. Se não tiver, a gente lê por aqui mesmo que está aí. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Vamos ler comigo, todo mundo? Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. E o apóstolo Paulo, então, começa a se tornar esta pessoa tremenda. Irmãos, eu quero dizer para você, na viagem que nós fizemos para Israel, nós passamos pela Itália. E em Roma nós fomos visitar a casa onde o apóstolo Paulo ficou preso por 2 anos. Claro que a casa não é a mesma, porque isso já faz 2000 anos atrás, mas ali tem um nome e a cidade subiu, a construção, mas é aquele lugar. E eu fiquei ali meditando como que podia uma pessoa imbuída de um espírito imparável, nem mesmo a prisão pôde pará-lo, nem mesmo as dificuldades puderam pará-lo, porque por causa desta prisão é que ele escreveu forçadamente o evangelho de 13 epístolas. 13 epístolas ele escreveu, que são chamadas as epístolas paulinas, não é o evangelho, mas foi cartas para as igrejas. E aquilo me tocou muito, porque eu estava vendo a própria história relatada na Bíblia ali, naquele lugar. O apóstolo estava quieto, estava escrevendo, estava contido, mas não preso. Ele estava contido, mas ainda evangelizando, ainda ensinando as pessoas. E esse texto me fez refletir na filosofia de vida. Primeira coisa que ele fala: eu não me envergonho. Que coisa! Eu não me envergonho. Eu não tenho vergonha de pregar o evangelho. Eu não tenho vergonha de tomar essa posição e deixar de ser o fariseu, deixar de ser o construtor de tendas, o fazedor de tendas, para agora ser o apóstolo Paulo. Por que eu não me envergonho? Porque Deus havia feito uma grande obra na sua vida. E esta palavra serve para nós. Muitas vezes você fica acanhado, você não quer incomodar, você não quer compartilhar o que Deus fez da sua vida, porque às vezes você acha: eu vou atrapalhar essa pessoa, não é o lugar que eu devo falar, e você tem vergonha do evangelho, vergonha do que Deus fez da tua vida, diminui o que Deus fez da tua vida. Mas as pessoas não têm vergonha para falar das ideologias no BBB, do Big Brother Brasil. Inclusive tem gente aqui da igreja que assiste, que eu quero te falar: parabéns pela sua falta de sabedoria. Nada ajuda o Big Brother Brasil. Mas eu vejo a ideologia lá. Não pode falar tal palavra, não pode falar assim, não pode falar assado, não pode falar isso. Hoje nós estamos cada vez mais cerceados por aqueles politicamente corretos. Você não pode falar negro, preto, eu não sei o que eles vão arrumar daqui a pouco. E fica enchendo a nossa cabeça. Mas não tem vergonha de defender. Não tem vergonha de defender a sua homossexualidade. Não tem vergonha de defender o seu time. Não tem vergonha de defender as suas convicções. Mas tem vergonha de falar que é cristão. Na faculdade, fica como um camaleão, escondido. Um dia na faculdade, o meu professor de sociologia me deu a palavra. Marco, vem aqui, sobe na tribuna e fala. Aquele dia foi para mim.
eu falei, interessante, eu vim ouvindo a rádio hoje, eu estou muito feliz, porque descobriram os pedaços de madeira, e estão descobrindo que lá no Monte Ararat, realmente a arca desceu, mas eu já sabia disso, eu já sabia por causa da palavra de Deus, e aí eu fiz um gancho, e dei meu testemunho ali, que o Deus tinha feito na minha vida, Deus tinha restaurado a minha vida. Você acredita que depois que eu falei, apareceu os cristãos disfarçados? Muito boa a sua palavra. Eu também sou cristão. Falei, nem parece. Nem parece, porque você nunca falou nada. Por quê? Se envergonha do Evangelho. E a palavra de Deus diz que aquele que se envergonhar de mim, no dia do juízo, eu me envergonharei dele. Você não tem que ter vergonha porque Deus fez uma grande obra na sua vida. Você tem que estar feliz porque você é salvo e remido no sangue do Cordeiro. Você não tem que ter vergonha disso. Você tem que agradecer a Deus e ser um motivo de orgulho. O apóstolo Paulo fala, eu não me envergonho, porque se nós não falarmos, a Bíblia fala que as próprias pedras vão clamar, vão falar, nós temos que falar. Você está no Uber, fala. Você vai falar numa reunião, fala. Eu disse que outro dia eu estava aqui numa reunião, falei, antes da gente começar, eu quero testemunhar aqui, quero fazer uma oração. As pessoas regalaram o olho, falaram assim, o que está acontecendo aqui? Falei, eu sou também pastor, eu creio que Deus pode abençoar esse negócio, e orei, e aquela reunião foi muito interessante. Então eu quero voltar aqui ao meu testemunho. Quando eu dei o testemunho na faculdade, eu pude no final do ano reivindicar que a formatura fosse pela primeira vez em uma igreja evangélica. Sempre tinha missa, mas não tinha culto. E eu falei, eu quero também dar oportunidade de cultuarmos, e trouxemos o culto de formatura numa igreja na qual fazia parte antes, e eu fui lá de bata, de toga, bata não, toga, né? E faltou o baterista, e aí eu fui na bateria tocar bateria, e estava o desembargador, juiz, tudo em cima do púlpito assim. E depois eles me elogiaram, falaram, não sabia que você falava bem, não sabia que era isso, não sabia que era aquilo. Eu falei, você não sabe de nada. Nós temos que criar oportunidade de dar glórias a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida. Não se envergonha não, meu querido, não fique acanhado, porque grande obra o Senhor fez, e Ele merece. Toda vez que você glorifica a Deus, toda vez que você conta a sua história, a glória não vem para você, a glória vem para Deus. Eu quero até falar com você, quando você é curado, como hoje nós ouvimos, vem aqui e testemunhe, porque muitas vezes nós oramos, e o pessoal fala assim, não vejo nada. Não, vem aqui e conte, porque a glória, ela dá a honra devida ao Senhor. O apóstolo Paulo então falou, eu não me envergonho. E eu quero hoje acabar com esse negócio de você falar assim, eu não sirvo para ser líder de célula, eu não sirvo para testemunhar. Você serve e serve muito. Cutuca o seu irmão, não dá para cutucar, então grita com ele, fala, você serve. Para com isso. Se você não falar para ninguém, se você não falar para os seus parentes, uma coisa é certa. Se você não falar para os seus amigos, uma coisa é certa, eles não terão chance de ouvir sobre Deus, e eles passarão uma eternidade no inferno por sua causa. Mas eu não queria ser uma pessoa intromissiva, eu não queria me intrometer, eu queria ficar na minha. Não, você não tem que ficar na tua, tem que ficar na de Deus. Todo dia você pode contar pelo menos para alguém alguma coisa que Deus fez. E a própria palavra de Deus nos incentiva a fazer isso, quando fala assim, aquilo que você recebeu de graça, entregue de graça também, reparta. Então você está lá no consultório, tem uma pessoa,
vai orando, o Espírito Santo, me dá uma chance de eu deixar pelo menos uma semente para essa pessoa. Nós estamos no melhor lugar do mundo, nunca teve tanta gente para a gente falar. Até você sentado em casa, você pode falar na internet. Oi, gente, aqui sou eu. Olha, Deus fez uma obra na minha vida. Deixa eu contar um negócio para vocês. E conta alguma coisa. Deus vai fazer. O apóstolo Paulo não se envergonhava. Mas mais, ele não se envergonhava, não só pessoalmente, ele não se envergonhava do Evangelho. Porque é o conteúdo do Evangelho que precisa ser comunicado. Não é o que você acha, não é a sua opinião. Porque o Evangelho é puro e é simples. É só você comunicar o Evangelho. O Evangelho não é complicado. É aquele que aceitar Jesus, será salvo de todo o coração. Aceitou de todo o coração, será salvo, ponto. Então, Paulo também adverte no livro de Coríntios que haviam falsos mestres que começaram a vir com umas conversas diferentes. Começaram a distorcer o verdadeiro Evangelho. E você não precisa fazer isso. E cuidado, você que está na internet, você que gosta de ouvir muito pastor, pastor seu chama-se Marco, fala comigo, Marco. Pastora sua chama-se Lúcia. Tá bom? Você tem muito bom alimento aqui, para ficar pipocando e ouvindo os Zé Mané, que depois distorce a palavra e você não tem maturidade suficiente para pôr o filtro e acaba engolindo o gato por lebre. Você tem pastor aqui. Você quer conversar com a gente? Todo dia nós estamos aqui. Você quer oração? Liga ou manda um WhatsApp, a gente ora. Nós somos pastores muito presentes. Nós cuidamos do rebanho aqui. Não é verdade? Quem pode falar? Você já tomou umas pancadas minhas? Já tomou uns abraços? Já tomou umas orientações? Já tomou uns elogios? É claro que a gente não tem bola de cristal, né? A pastora Lúcia nem ligou para mim. Eu estou sofrendo. Será que a pastora Lúcia não viu? Deixa eu falar, não vimos. Não vimos, porque ainda não temos esse dom de revelação dos problemas alheios. Então, você quando está com o calo apertado, está com alguma dificuldade, liga, manda e-mail, manda WhatsApp, manda o que você quiser, até tambor a gente está ouvindo. Mas a gente precisa saber. Marca um horário. Vem aqui, a gente ora com você, a gente ora por telefone, a gente ora por e-mail, faz qualquer coisa. Mas uma coisa é, a palavra tem que ser, não pode ser diluído. Agora tem umas Bíblias inclusivas. Elas tiram o posicionamento verdadeiro no qual foi escrito e dão uma amenizada para incluir a todos. Então hoje estão diminuindo a seriedade do pecado e achando que está tudo bem. O que importa é servirmos a Deus. Estou roubando, mas importa servir a Deus. Não. A Bíblia fala que para servir a Deus a gente tem que ser transformado. Transformado. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não menta mais. É isso que a palavra de Deus fala. Que nós devemos viver em novidade de vida. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Você é uma nova criatura, novos valores, nova maneira de falar, nova maneira de pensar. Por isso que fizemos a semana de santificação, porque você não é mais do mundo, agora você é uma nova criatura e deve viver como ela, como tal. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós não precisamos diluir a força do Evangelho. No Evangelho, ele é por si só poderoso para salvar as pessoas. Você lembra qual o versículo que te tocou? O versículo que tocou meu pai foi: pela graça sois salvos,
por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque o meu pai, ele era um religioso, ele pensava que ele podia ajudar a salvação fazendo boas obras. Quando ele chegou em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele ficou chocado, ele falou: não tem nada que eu possa fazer para ajudar a salvação? O Evangelho não precisa da nossa ajuda. Entregue o Evangelho e deixa que Deus faça o que tem que fazer. Não dilua o Evangelho. Não. Há um tempo, no final do ano passado, veio um irmão aqui da igreja e queria saber sobre o dízimo. Eu chamei, mostrei na Bíblia, fiz uma reunião com ele, vamos estudar sobre o dízimo e tal. Durante a semana ele mandou assim: não tenho condição de obedecer. Falei: é mesmo? Tudo bem, é um problema seu. A palavra de Deus serve para mim, serve para você. Sabe o que ele fez? Foi embora da igreja. Porque ele não quis obedecer o princípio da palavra. O problema é dele, não é meu. Mas aí ele falou assim: eu não posso ir na igreja. Eu falei: claro que pode. Não pense aqui que nós somos legalistas. Você no momento certo vai entender. Mas ele não quis, ele preferiu largar tudo que ele tinha construído, largar todas as vezes, esquecer do que Deus fez, esquecer do seu discipulador, esquecer de quanto oramos por ele, porque ele não foi capaz. Agora, eu não podia falar assim: olha, não vamos, esquece esse negócio de dízimo. Não vamos fazer dízimo, vamos fazer dúzimo, só 2% para você. Eu não posso diluir, não posso dizer que o que é pecado não é mais pecado, não posso dizer que o que Deus fala não fala mais. Eu preciso concluir e entender a verdadeira essência do Evangelho e transmitir para as pessoas. Então, não me envergonho, o apóstolo Paulo, mas não só disso, ele não se envergonha do Evangelho. E nós não precisamos ajudar a Deus. Deus vai por si só, por causa do Evangelho. E a pregação, o que é? A pregação das boas novas para a salvação. Ok? Também no Evangelho não é para acusar: você está errado, você está ferrado na mão de Deus. Desculpa essa expressão. Deus vai arrebentar você. Também não é isso. O Evangelho do medo, que você, ao invés de fazer o Evangelho com graça e apresentar com amor, você começa a trazer culpa e condenação às pessoas. E lembre-se, quem condena não é Deus, é a própria pessoa que se condena. E quem acusa é o inimigo e não o Senhor. No caso da conversa com o irmão, eu apresentei a Bíblia. A Bíblia diz isso, não é o pastor Marco, a palavra de Deus diz isso. Eu vou te ajudar a encontrar os textos, e li 10, 12 textos com ele, dei um estudo sobre ele, mas ele preferiu não ouvir. Eu não sei onde ele está. Eu não sei se ele vai ser salvo. Eu sei que ele não foi capaz de obedecer a palavra. Terceiro, porque é poder de Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Aleluia! Não é uma ideologia. É poder de Deus manifesto. O Evangelho vem acompanhado de poder, o Evangelho vem acompanhado de milagres, o Evangelho vem acompanhado de manifestação sobrenatural de Deus na minha vida e na sua vida. Quantos podem dizer aqui que o Senhor operou algo poderoso na sua vida, na sua caminhada de fé? Levante a mão. Vamos aplaudir, olha quantas mãos levantadas! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Ele está operando hoje. Aleluia! Se lembra onde você estava alguns anos atrás? Sem Jesus? Que tremenda transformação! Ele opera. É poder de Deus. Toda vez que o Evangelho é pregado, os milagres, a manifestação, o poder de Deus acompanha. E o apóstolo Paulo mesmo disse:
Quando eu fui estar entre vocês, eu não fui com sublimidade de palavras, com eloquência, mas eu fui com a manifestação do poder de Deus. Você tem que ser uma pessoa onde o poder de Deus atua, aleluia. A sua vida tem que ser um palco onde Deus opera milagres, onde Deus faz coisas todas as semanas. Você tem que ser uma pessoa que conhece como Deus é poderoso e como Ele opera. Senão, você corre o risco de ter um evangelho filosófico, ideológico, que não funciona. É poder de Deus, e você sabe que o que atrai a pessoa que não conhece a Deus são os milagres. São coisas que Deus faz que ninguém pode explicar. Ontem a Marina estava com dor, ela saiu daqui sem dor. O que aconteceu? O poder de Deus operou na vida dela. Glória a Deus. Deus não está de mãos atadas, ainda mais para um filho. Quando você precisa, fale com Deus. Eu preciso que o Senhor abra essa porta. Eu preciso que o Senhor me cure. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Eu preciso que o Senhor toque naquela pessoa. Eu sei que você vai se lembrar de várias coisas da sua própria vida que Deus, só Deus podia ter feito. E isso dá glória a Deus. Então o poder de Deus está agindo a cada dia, curando, libertando, mudando. Agora mesmo, hoje mesmo, Deus está fazendo milagres. Aleluia! É poder de Deus, poder de Deus. O dínamos de Deus tem que estar presente no Evangelho. O milagre atrai a atenção da pessoa. Em vários milagres de Jesus e dos apóstolos, você viu que a multidão o seguia por causa dos milagres. Porque nem fé eles tinham, eles queriam ver que negócio era aquele. Quem é esse homem que fala e até os ventos e a tempestade obedecem? Quem é esse homem que ora e os pães e os peixes se multiplicam? Quem é esse homem que até mesmo os demônios se submetem a ele? E atraía curiosidade, e a turma vinha. Lembre-se que não tinha internet, lembre-se que não tinha jornal, lembre-se que não tinha televisão, era boca a boca. Mas onde Jesus chegava, a multidão já vinha, porque queriam ver. Aleluia, esse evangelho é o evangelho que eu creio, o evangelho onde Deus se manifesta com poder. O nosso Deus não está aposentado, o nosso Deus não está com seus estoques de milagres no fim. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Aleluia! E nós já sabemos o caminho. O caminho, quando se apresenta uma necessidade, um problema, é buscarmos a Deus. Buscarmos a Ele. Buscarmos até recebermos a resposta. E o apóstolo termina falando, é poder de Deus com um propósito, para a salvação daquele que crê. O maior milagre que pode ser operado na vida de uma pessoa, não é uma cura, mas é a transformação de um coração pecador, num coração agora salvo. É uma mudança radical, é uma metanoia, é uma mudança do estilo de vida e uma mudança do rumo desta vida eternamente. Eu não sei vocês, mas daqui a alguns anos eu estarei com o Senhor. Não é tão já, tá? Daqui 100 anos nós vamos estar juntos nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Lá eu vou encontrar meu pai, lá eu vou encontrar minha mãe, lá eu vou encontrar meu tio que pregou o evangelho. Eu já disse para ficar quieto. O tio que pregou o evangelho para mim, tio Valdemar, que me batizou. Você vai estar lá comigo, não vai? Pastor, não sei. Então saiba.
É que eu não sei, pastor, estou meio fraco na fé. Então fique forte, porque Jesus pode vir amanhã. Não, pastor, fala para ele não vir não, que tem uns pepinos aqui para resolver. Estou com uns negócios feios aqui. Então, se acerta, irmão. Nós temos que esperar Jesus como se ele viesse hoje, porque ele virá buscar a igreja dele, uma igreja santa, da qual eu e você fazemos parte. Por isso fizemos a semana de santificação. É salvação para aquele que crê. Agora, tudo que a gente fizer, se a pessoa não crer, é um direito dela, é o livre-arbítrio dela, é a livre escolha dela, onde ela pode dizer, não quero a Deus. Ela vai colher as consequências, mas ela pode fazer isso. Agora, nós temos que fazer a nossa parte, de dar a opção, de dar a condição da pessoa decidir, quero ou não quero. E cada pessoa que se converte é um milagre poderoso, porque eternamente aquela pessoa nunca mais vai estar no inferno, mas ela vai estar na presença de Deus. A Bíblia fala como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Foi esse o propósito que Jesus veio, para dar a sua vida em resgate, em pagamento, em compra de muitos. Então, em resumo, o Evangelho que vivemos, ele é poderoso demais para ficar só conosco. Ele é poderoso demais para você guardar, esconder. Vamos fazer como o apóstolo Paulo: não me envergonho de nada do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E ele fala primeiro aos judeus, por quê? Porque ele era judeu de sangue, nascido em Tarso, que era uma cidade fora da Judéia. Então ele era tanto judeu por sangue, como também gentio por nascimento. E ele foi um precursor. Depois de Pedro pregar na casa de Cornélio, foi Paulo que levou e espraiou o Evangelho em toda a Ásia. Foi ele que disse primeiro para o judeu, toda vez que ele ia numa cidade, primeiro ia na sinagoga, que era a igreja dos judeus, e depois ele ia para os judeus, gentios. Quem era o gentio? São aquelas pessoas educadas? Não, gentio é todo aquele que não é judeu. Quem aqui é gentio? Não entenderam nada. Quem aqui é gentio? Pastor, meu marido não é gentio, ele é muito grosso. Não é isso. Gentil é todo aquele que não é judeu. Se você não é descendente de judeu, você é gentil. Amém? Quem aqui é brasileiro? Cabeção. E Paulo disse assim, não tem dificuldade, porque primeiro para o judeu e depois para o gentil, então ele estava incluindo todos para que fossem salvos. E logo nós vamos fazer estas semanas pela internet do Tempo de Esperança, que foi uma ideia muito boa que nós fizemos no ano passado, vocês se lembram? Só que era tempo de paz. Esse ano nós vamos alcançar mais gente ainda. E esta palavra é proposital, porque eu quero que você saiba que não há por que você se envergonhar. Não há por que você temer, não há por que você ficar acanhado. Porque o Senhor quer salvar o seu amigo, o Senhor quer salvar o seu colega de trabalho, o Senhor quer salvar o seu parente. Deus anseia que a gente reparta aquilo que recebemos de graça para os outros. Então hoje você vai receber essa palavra poderosa no seu coração para esses dias. E aqui no verso desse folheto, eu não sei se você percebeu, vire aí comigo, temos aqui uns alvos de oração. Os alvos de oração deste jejum que vamos começar amanhã, aliás, é sobre isso que estou aqui, deixa eu falar do jejum, porque amanhã já é dia 1º de novo, meu Deus, nem acabou fevereiro, passou muito rápido, não, irmãos? Já estamos em fevereiro, indo para março, outro dia nós estamos passando virada do ano, já estamos em março e os primeiros 3 dias são de jejum, só que o jejum desse mês é um pouco diferente do mês passado. Aqui estão
as orientações para o seu jejum, e aqui estão os seus alvos. E os alvos da oração esse mês não será você. Preste atenção, coloque abaixo o nome das pessoas que você vai orar por elas nesse mês. Pessoas que precisam do Evangelho. Você pode encher essas... Só 3, pastor? Não, você pode encher aqui. Uma vez um irmão da igreja falou assim: eu estou orando por 209 pessoas. Glória a Deus. Falei, glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, eu tenho um caderno com o nome dessas pessoas e eu não paro de orar. Amém. E muitos deles já se converteram. Eu falei, amém, você está sendo sábio. Irmãos, as pessoas podem rejeitar a sua palavra, mas ninguém pode impedir a sua oração. Esse mês você vai orar por essas pessoas e você vai pôr isso aqui dentro da sua Bíblia. E você vai talvez, lembrei de mais um colega, vou pôr o nome dele aqui. Nossa, na reunião que estava dando o meu serviço, ele estava tão mal, vou pôr o nome dele aqui. E você vai preenchendo. E você vai abençoando invisivelmente essas pessoas. Eles não sabem, mas você está orando por eles. E quando for a época que nós começarmos a célula, você vai convidá-los para a célula online. E Deus vai usar essa estratégia porque você não se envergonha mais do Evangelho de Cristo. Vamos chamar os irmãos da música. Eu não me envergonho. Quem aqui é acanhado? Quem é acanhado? Quem é cara de pau? Cara de pau. Os caras de pau não tem problema, né? Eles pedem desconto, estacionam no lugar que não é para estacionar, e fala assim, um minutinho só, estou voltando já. Um cara de pau. Aqui na frente da igreja, como tem gente cara de pau. Eu estou com o carro aqui, o cara prende o meu carro, e quando eu saio para falar com ele, eu preciso sair, ele fala, um minutinho só. Eu falei, que mundo eu vivo. E o pior é que a Lúcia fala já vem, Marco. Só porque eu quero ir lá dar um aconselhamento, uma imposição de mãos. Ela já me conhece, sabe que eu sou sangue bom. Mas tem tanto lugar no universo, o cara vem parar na minha frente e fala assim, um minutinho só. Às vezes eu tenho que tirar o cara da loja. Mano, teve um outro aí que foi mal criado comigo. Falou, o que é isso? Eu estou lá na loja. Eu falei, você está na minha frente, mano. Deixa eu sair. Depois fica difícil eu pregar o Evangelho. E Deus está me controlando. Abençoa o meu servo. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Sempre há oportunidades para nós semearmos. E hoje eu quero convidar você, neste jejum, a tirar um pouco o foco seu. E faz esse jejum de 3 dias, amanhã, terça e quarta, por pessoas. Se você não fizer nada, ela vai para o inferno. Isso nós já sabemos. Lembra que um dia alguém pregou para você, compartilhou com você, lembra? Como é o nome dessa pessoa? Você lembra o nome dela? Eu lembro quem pregou para mim. Eu lembro da minha primeira professora de escola dominical. Eu lembro. Eu era bom aluno, hein? Preenchia tudo, os livrinhos. Foi bom para a minha fé. Nunca me esqueço da pastora Neuza. Ela não era pastora, era Neuza só. Ela falava, Marco, você era um bom aluno. Eu falei, sempre fui, tia. Mas eu me dedicava. Eu ia com tudo preenchido. Eu queria aprender, sabe? E eu não sabia. Foi muito importante para mim. É muito importante. Esse mês você não vai pensar em você. Esse mês você vai orar pelos outros. Quantos acham que é possível? Vamos tirar o foco. Eu preciso de um carro novo. Eu preciso disso. Eu. Vamos agora tirar um pouco o foco. E nesses 3 dias, Deus vai te usar para trazer nomes de pessoas talvez que estão esperando alguém. Eu tenho fé que Deus vai usar você. Vamos terminar e eu quero orar com vocês enquanto a gente termina esse culto. Fique de pé.
Se você tem vergonha ou tinha vergonha do Evangelho hoje, você vai falar assim: Pai, hoje essa situação muda. Hoje eu recebo esse entendimento de que a vergonha está sendo usada como um impedimento para mim. Eu não quero mais. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação daquele que crê, tanto do judeu como do gentio. Senhor Deus, a tua palavra foi pregada, que ela produza o efeito que o Senhor deseja. Que a gente pare de dizer que somos envergonhados, somos acanhados, tímidos, mas que possamos aprender com o apóstolo Paulo, que ele fez de tudo para, com todos, com o objetivo de alcançar o maior número possível de pessoas. Ele fez de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns, e ele fez isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Pai, esta palavra seja uma realidade em nossa vida, que nós sejamos coparticipantes do teu Evangelho, e que aquele dia possamos chegar com muitas pessoas junto conosco na vida eterna. Eu abençoo, tua palavra vai frutificar, tua oração vai funcionar, tua oração vai tocar, vai surtir efeito, pessoas vão ser transformadas, em nome de Jesus. Olhe assim comigo: Senhor Jesus, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, hoje eu tomo a posição de não ser mais envergonhado, mas compartilhar o Evangelho. Amém, amém e amém.